Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha a ele como você está, não importa se é uma doença, algo errado no seu corpo, não importa se você está deprimido ou você talvez tenha um hábito ruim e você não consegue parar. Venha como você está. Um fato sobre Jesus é que você não tem que fingir na sua presença. Venha como está, porque olha, ele te ama. Não dá para explicar. A fonte desse amor nunca vai estar na amabilidade daquele que é amado. Mas a fonte está naquele que sempre ama. Ele simplesmente nos ama. E a melhor coisa que você faz para alegrar o seu coração é ir até ele todo dia, certo? Entrar na sua presença e permitir que ele te ame. Permitir que ele te ame. O nosso Deus é um Deus que é tão forte, tão poderoso, tão amável e poderoso, e tão rico, que ele tem tantas bênçãos, e às vezes eu acho que isso dói no seu coração, porque o amor sente dor, o amor pode se machucar, o amor se entristece. Amém? Quando você abre o coração e abre os braços, você pode ser ferido. E foi o que ele fez na cruz. Ele preferiu ser ferido, amando, ou nunca amar, e não ser machucado. E eu acho que ainda vai ser ferido. E essa ferida vai ser pior. E o fato então, igreja, é que quando você ama e permitir que Deus te ame, deixe Deus te abençoar, te amar com as suas bênçãos. Amém? Deus quer abençoar o seu povo tanto e às vezes ele procura e muitos estão ocupados querendo conquistar coisas, prover para si mesmo, protegendo a si mesmo, procurando o seu bem-estar, ocupados consigo mesmo. E Deus procura alguém que olhe para ele para receber tudo isso. No mundo que diz que você tem que trabalhar muito para conquistar as coisas, que nada é de graça e tudo mais, neste mundo, sabe, que está ocupado e correndo como galinha sem cabeça, uma corrida que parece que não tem fim, todo mundo procurando, sabe, conquistar mais que o outro. Não é maravilhoso relaxar e deixar o mundo fazer isso e olhar para Jesus e receber as suas bênçãos, sua bondade? E quando você abrir os olhos, ver que você está lá na frente, esperando o resto chegar, sabe? E descansado e abençoado. Há um lugar em Deus que, quando o Senhor te levar lá, você vai ver que é como formigas atravessando a estrada. Uma rodovia em Singapura. Ok? E uma delas permite que você a carregue com o seu dedinho por cima daquele pontilhão, até o outro lado. Adivinha quem é que vai estar melhor quando o resto atravessar? Se elas conseguirem. Amém? É bem assim, quando você descansa. Sua parte é descansar, e descansar não quer dizer não progredir. Descansar nele quer dizer, você descansa na sua força, no seu poder, que te leva para o outro lado. Amém, igreja? Então eu quero falar algo que vai te abençoar, e primeiramente este verso, que é o texto do meu ministério, e por isso eu quero dizer que cada pastor, cada ministério, cada igreja tem um chamado específico, e dessa forma nós nos complementamos. Amém? E este é o meu chamado. João 1,17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Certo? Perceba que a lei foi dada por Moisés, como servo de Deus. Mas a graça, ou melhor, a graça verdadeira, veio por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus falou que o servo não permanece na casa para sempre, mas o Filho habita para sempre. Ainda assim, muitos de nós estamos nos apegando à lei, apegando a Moisés, enquanto a graça já veio. O Filho veio. Não honramos o Filho, ainda nos apegamos à lei. Como se a lei, como Moisés, fosse maior do que Jesus. E se você insistir em se apegar à lei, e é incrível que muitos ainda estão debaixo desta ideia de que, como crentes, estão debaixo da lei e vão lutar pela lei, e insistem que estamos debaixo da lei, vão dizer sim, Cristo é o fim da lei para todos que nele creem, mas nós ainda estamos debaixo da lei no sentido de que a lei nunca vai passar. Falam coisas assim, interpretam mal aquilo que Jesus falou no Sermão da Montanha, quando ele disse que quanto à lei, nenhum jota, nenhum tio vai passar até que tudo se cumpra. E Cristo cumpriu tudo. Todo jota ou tio, que é um símbolo, toda lei já foi cumprida em Cristo. Amém? Por isso estamos debaixo da graça. Toda lei foi cumprida. Quando o bebê Jesus foi levado ao templo para a sua dedicação por José e Maria, ali estava um homem idoso, um homem velho. Um homem idoso que se chamava Simeão veio para ver o bebê Jesus. E a Bíblia mostra algo muito lindo, que ele abençoou os pais, não abençoou o filho. Por quê? Porque
O menor é abençoado pelo maior. O menor não pode abençoar o maior. Ele abençoou os pais, mas não abençoou o filho. Por quê? Porque aquele filho não era um bebê comum. Amém? Ele era o Deus em carne humana. E o resumo de toda a lei, de todos os estatutos é: escuta, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus e deverás amá-lo de todo o coração, com toda a força e entendimento. E isso é chamado de Shema quando se trata do judaísmo. Resumiram toda a lei em uma palavra: Shema, ouça. Shema é ouvir. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus, deverás amá-lo de todo o coração. Ou seja, quando falam Shema, é o maior dos mandamentos. Bem, este homem idoso que foi até o templo, cujo nome é Simeão, da palavra Shema, em hebraico. Ou seja, a lei viu que o bebê Jesus veio. A lei viu a graça chegar. E a lei se alegrou que a graça finalmente veio. A lei já estava velha, com mais de 1.500 anos. Certo, do tempo de Moisés, o servo, até Jesus, a graça chegar, a lei estava com 1.500 anos de idade. Por 15 séculos, Israel ficou sob a lei. E então, Simeão, uma figura da lei, porque Deus esconde tudo isso em tipos e tudo mais, ele é uma figura da lei, diz: meus olhos viram a tua salvação, em hebraico, Yeshua. Agora me despede em paz. Até a lei ficou alegre de ver Jesus chegar, e a lei disse para Deus: me despede agora em paz. Então, aquele homem idoso foi embora, certo? E imediatamente chegou uma mulher, certo? Cujo nome era Ana. E Ana em hebraico é graça. Se o seu nome é João, o seu nome é Johanna, que quer dizer Deus, Yahweh, Yo ali é Deus, é graça. Amém? Certo? Graça veio, a lei então foi embora e a graça chegou. E não fala que ela foi embora. Certo? E ela disse para todos ali: olha, venham, vejam o bebê, certo? Este é o enviado. Amém? A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Se olhar para Moisés, o primeiro milagre de Moisés foi de julgamento, certo? Transformar as águas do rio Nilo em sangue, o que deu em morte. O primeiro milagre do Deus Filho, certo, da graça, foi transformar água em vinho, resultando em alegria e celebração. Amém? É muito óbvio que havia um contraste entre Moisés e Jesus. Moisés foi um grande servo de Deus, um líder incrível. Dá para ensinar maravilhosos princípios de liderança na vida de Moisés. Hoje vamos começar mostrando o contraste, depois vamos mostrar as semelhanças, porque Moisés era um tipo de Cristo também quando se trata de tipos, ok? Mas quando se fala de ministério, o tipo era a lei. Por isso Moisés não entrou na terra da promessa. Foi Josué que levou o povo à terra da promessa. E Josué em hebraico é Yeshua, o nome de Jesus. Ok? Então, a lei não pode introduzir o povo. A lei pode tirar o povo, mas não pode introduzi-lo. Amém? Então o povo acaba ficando peregrinando no deserto o tempo todo. Tem que ser Josué para introduzi-los, tem que ser a graça. Olha, o Senhor não quer somente te tirar das trevas, mas Ele quer que você entre na sua herança. Certo? Mas ainda temos muitos cristãos peregrinos. Ok? Permita que o Senhor, a graça, o introduza. Ainda se apegam, sabe, à lei, mas a lei se foi. Depois que Moisés morreu, a lei foi embora, que Deus então falou para Josué: levanta-te e faça o povo atravessar o Jordão. Amém? Estamos prontos para a graça? Se insistir em cumprir a lei, certo, escute isso, alguns nem sabem o que é a lei. De fato, eu ensino mais sobre a lei do que aquelas pessoas que são a favor da lei. No Antigo Testamento, você já leu número 5? Vamos ver isso. Isto é a lei. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo que padece fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis. Fora do arraial os lançareis, para que não contamine os seus arraiais no meio dos quais eu habito. Então é muito claro na lei, Deus dizendo que, ok, você vai precisar dos seus esforços. Ok? Eu sou um Deus santo. Mas na lei tudo é centrado no homem, ou seja, não matarás, não roubarás, é tudo a sua força, tudo por seu esforço. Isso é um grande erro. Que erro gigante! Da parte dos filhos de Israel, ao pé do monte Sinai, antes de ouvirem a lei, eles falaram para Deus: tudo o que o Senhor mandar fazer, nós faremos. Quanta justiça própria, quanto orgulho, quanta presunção, quanta arrogância. Para o homem,
que acha que pode cumprir toda a lei de Deus na sua própria força e também ainda não a tinham ouvido. E existe uma grande diferença. Deus nunca julgou nenhum deles quando eles saíram do Egito e murmuravam, reclamavam. Nenhum deles morreu. Mas agora, depois que eles falaram de cumprir a lei, o pecado, o mesmo pecado, desta vez, morreram. Era Deus falando, se você quer estar sob a lei, isso vai acontecer. Antes de nós compreendermos a graça, certo? Nós vamos ter a experiência de Romanos 7. Para entender, é como um homem idoso, e às vezes nós temos homens idosos teimosos, que têm uma doença e eles precisam passar por uma cirurgia ou tomar um medicamento, mas não querem fazer nenhuma coisa nem outra. Você já conheceu um idoso que é assim? O médico fala para tomar um medicamento e eles não querem tomar? Certo? Até ficar desesperado, ok? Se debatendo no chão ou algo assim. Então, às vezes, Deus tem que fazer isso, porque é muito difícil salvar uma pessoa que está afogando se ainda ela tem força. O problema em nós é que nós não estamos ainda sem força, esse é o problema. Ok? E enquanto ainda estivermos com força, sabe, ainda pensamos que vamos conseguir, não precisamos de um salvador. Quando a pessoa que afoga desiste, aí é que ela pode ser salva. Aí você pode ajudar. Posso ouvir um amém, igreja? Então, o fato é que, sob a lei, é a habilidade do homem. E sob a graça, é a habilidade de Deus. O que você prefere? Sob a graça, tudo está pronto. Feito. E feito não quer dizer que você não faz nada. Quando você descansa no feito, ele faz o resto. Em você e através de você. Porque é Deus quem opera em nós, tanto o querer nos dá a vontade, como o efetuar da sua vontade. A sua vida deve ser de descanso. Você entendeu? Mas se você insistir em estar sob a lei, lembre-se disso. Quanto à lei, você deve entender a sua plenitude, a complexidade, certo? Tudo está incluído dentro da lei. Todo mundo é desqualificado. Todo leproso, todo que padece de fluxo. E quem se torna imundo não pode ficar no arraial, tem que ficar fora. Olha, tem 3 categorias de pecado aqui. A lepra é um tipo de pecado no Antigo Testamento. Ok? E o primeiro aqui é a lepra. Lepra, a primeira categoria. A lepra, ou seja, este pecado aqui, é impureza passiva. Alguns dizem, pastor Prince, eu não faço nada como fumar cigarro, eu não falo nenhum palavrão, eu não uso esse linguajar, eu não faço fofocas, eu não frequento nenhuma balada, Eles não fazem essas coisas exteriores, mas quando Deus olha o coração, Deus vê o pecado. A lepra é passiva. Não é ativa, mas está lá. Quando Deus olha o seu coração, ele vê o pecado. Você pode falar que você não é como os outros, mas pecado é pecado, ativo ou passivo. E olha, a lepra é uma forma de pecado passivo. Ninguém escapa. Certo? Você não manifesta a lepra, certo? Mas ela vem. É o pecado da carne. Depois temos a lepra, que é então passiva, impureza passiva, e temos o fluxo, certo? E depois, impuro por causa do morto. Esses 3 são diferentes níveis. A lepra é passiva, mas o fluxo é algo ativo. Tem pessoas que têm fluxo de coisas na boca, quando ficam irados e depois falam blá 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 blá, coisas que são profanas e até mesmo palavrões, e saem até alguns adjetivos, de repente eles ficam muito eloquentes. Bah, 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 bah. E acham que é legal, sabe? É como alguma coisa boa que eles falaram. Mas quando o céu olha para baixo, o céu vê essa impureza que é muito ativa. Uma pessoa que mata, uma pessoa que fere alguém, alguém que faz algo que é muito prejudicial para o outro, certo? Até mesmo na internet, assassinando o caráter de alguém, por exemplo, é pecado ativo. E este é o fluxo. Depois temos o morto, quem toca nele. Quem fica impuro por um morto. Quando alguém morria em Israel, se você era o parente, você tinha que lavá-lo, você tinha que cuidar dele e depois enterrá-lo, não é? E então você ficava impuro porque tocou num morto. Então é um pecado por associação, pecado por associação. Ok? Agora olha isso, ninguém escapava disso. Então, como tipo, a lei, escute, a lei desqualifica todo mundo. Mas quando a graça veio, quando Jesus veio, a graça verdadeira veio. Quando Jesus veio, a Bíblia nos diz que ele limpou o leproso. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Por 12 anos ela tinha uma hemorragia, um fluxo. Jesus curou
aquele fluxo, certo? E o morto, ele o ressuscitou. É o que a graça faz. Amém? A graça vem, vê a sua desqualificação e te qualifica. E coloca um fim em tudo que é impuro. Isso nos mostra que devemos, então, nos expor à sua graça. E alguns têm essa ideia, sabe, que a graça é menor do que a lei, de que o filho é menor do que o servo. Cristo é menor do que Moisés. Não, amigo, se você expõe a doença para Jesus, adivinha quem ganha? A doença é nocauteada, amém? Expõe um endemoniado para Jesus, adivinha quem se prostra? Os demônios. Amém? E vão implorar para Jesus para não torturá-los. Isso está na Bíblia também. Amém? Exponha vícios para Jesus, o que vai acontecer? Você fica livre. Jesus permanece. A graça reina, meu amigo. A graça reina. A graça é maior do que os nossos pecados, do que as nossas fraquezas e as nossas doenças. Aleluia! A graça reina. Amém. Jesus veio e limpou o leproso e curou a mulher do fluxo e ressuscitou os mortos. Isso é tão lindo porque isso nos mostra que não devemos temer os nossos pecados e também as nossas falhas, certo? Podemos mostrar tudo isso para Jesus e ele as derrota. Ele acaba com todas elas. Amém? Elas não funcionam mais. Se olhar os evangelhos, você vai ver que ninguém nunca morreu na presença de Jesus. Ninguém. Quando Jesus chega a um lugar onde alguém tenha morrido, o morto não fica morto. Na presença da ressurreição e da vida. O que isso me diz? Isso mostra que eu preciso gastar tempo na presença de Jesus. Amém. Ele sempre vai dar vida, vai ressuscitar. Ele imparte santidade. É tudo o que Jesus faz. Ele te faz bem, ele te torna pleno. Ele te ressuscita da sua morte. Amém, é o Senhor Jesus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então vemos aqui que isso é a lei. E imagina aqueles que lutam pela lei. Será que já leram isso? Pergunte para eles, quando você teve um fluxo? Não me fale. Você foi para a igreja? Ou ficou fora do arraial? Se você quer viver pela lei, obedeça então toda a lei. Você não pode escolher o que você prefere. A lei é a lei, a lei é a lei, a lei é a lei, a lei é um todo. Quando você decide escolher, você derruba a lei, ela é um todo ou então ela não é nada. Amém? Você escolhe isso ou escolhe então a graça? Você entendeu, igreja? E quando você está sob a graça, olha o que acontece. Veja o exemplo do leproso. Olha, a lepra é uma doença que é altamente contagiosa no Antigo Testamento e cerimonialmente era um tipo de impureza, um tipo de pecado. Certo? Não somente te matava, mas matava outros. Dá para entender quando eu te falo que Deus ama te dar alegria. Jesus falou, eu disse essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós. Jesus se tornou homem de dores somente uma vez, quando estava sofrendo, certo, na cruz, para que eu e você nos tornemos pessoas alegres. A alegria do Senhor é a nossa força, não é a nossa alegria, mas a sua alegria, que nos é dada e é a nossa força. Ele sempre fala conosco, como através dessa mensagem você sai daqui desse templo com a sua alegria completa. Deus é um Deus de alegria, um Deus de canções, e Ele se alegra em você com canções. Deus ama ver o seu povo alegre. Amém? Então você acha que Deus está dizendo, se você me servir, eu vou ficar feliz? Não! Quando você se alegra, Deus se alegra. Ele quer que você seja alegre, Ele quer te ver feliz. Está ouvindo, igreja? E Jesus veio e onde Ele ia, Ele levava alegria. Os mortos eram ressuscitados, os leprosos limpos. Vamos ver um exemplo. No livro de Mateus, capítulo 8, versos 1 ao 4. Isso foi depois de Jesus pregar o que chamamos de Sermão das Bem-aventuranças. Alguns de vocês já foram lá, no Monte das Bem-aventuranças. A acústica é incrível, não precisa de microfone. Quando alguém fica aqui e fala, a voz atravessa o vale. De fato, as pessoas que estão lá embaixo, as pessoas que estão no final da plantação te ouvem, sem você falar alto. É só falar normalmente. Bem-aventurados os pobres de espírito, e eles te ouvem.
E foi neste lugar que Jesus pregou. E olha, bem atrás aqui tem uma igreja e nós não vamos nas igrejas lá, mas nós gostamos e até abençoamos as igrejas. Amém, não tem problema algum. Mas eu quero estar onde Jesus estava. Eu não acho que Jesus foi até o centro da montanha e ficou falando com umas pessoas lá embaixo. Ei! Vocês estão me vendo? É onde a igreja está, ok? Eu acho que ele ficou bem ali. E tem uma pedra grande ali, eu creio que ele se assentou ali, porque a Bíblia diz que antes de falar ele se assentou. Certo? A pedra ainda está lá. É aquela pedra ali que está bem atrás de mim. E ele começou a falar naquele vale. E você pode imaginar a cabeça das pessoas como se fosse aquelas bananeiras ali. Quase 10 mil pessoas. 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, ok? Ele pregou dali. E a Bíblia diz em Mateus 8, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Então eu fui para aquele lado e você viu onde eu estava em pé, o lugar onde eu fiquei em pé, onde as pessoas estavam. É interessante porque a Bíblia diz que quando Jesus desceu da montanha, eu achei que era esse caminho direto ali as pessoas, mas a Bíblia diz que seguiu uma grande multidão. Se ele descesse por ali, a multidão não poderia segui-lo. Ia encontrá-lo. Então eu acho que ele foi para o outro lado, para que eles o seguissem. Não é? Vou te falar o que eu acho. Eu desci por ali, eu fui do outro lado da montanha e comecei a descer. E eu fiquei encantado com a beleza do lugar. Aquela plantação vai até chegar do outro lado e fiquei curioso. E aquilo vai até chegar ali. Imagine agora que eu estou do outro lado, ok? E eu olhei para baixo e é algo lindo porque eu podia ver Cafarnaum. Porque o próximo evento, depois disso, depois de Jesus pregar o sermão da montanha, ele foi para Cafarnaum. E eu pensei, uau! Jesus deve ter tomado esse caminho em vez de descer pela multidão, o que eu pensei que ele tinha feito. Ele foi para o outro lado, longe da multidão que depois o seguiu. Você entendeu? E olha isso. Foi naquele caminho que um leproso foi a Jesus. O leproso não podia estar entre a multidão, porque o apedrejariam até morrer. Certo? Ele se escondeu ali. E escute isso. Eu fui naquele caminho e fiquei encantado com a beleza do lugar. E eu vi ali grandes pedras naquele lugar. Não era caverna, as cavernas são grandes, mas na verdade eram pequenas, sabe, pedras que estavam ali, certo? Mas dava para se esconder e até dormir. E se esconder do sol escaldante. Sabe, olhei para tudo aquilo e tive uma visão. Que em uma delas, uma pedra do tamanho de um homem, tinha espaço para alguém dormir. O leproso devia ter se escondido ali. Eu olhei para aquela pedra e vi que podia alguém se esconder ali e vi um homem tremendo. Certo, com 2 dedos a menos e também com ataduras nas suas mãos e o seu rosto machucado, o seu nariz prestes a cair. E ele chorando e se escondendo debaixo daquela pedra, esperando que ninguém descobrisse que ele estava ali. E quando eu estava ali, escute isso, eu podia ouvir os meus pastores, não pregando, rindo. Como eu disse, a acústica é muito boa, eu podia ouvir as suas vozes e elas chegavam até o lugar onde eu estava, olhando para Cafarnaum. Eles não estavam falando alto. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, o leproso deve ter ouvido o sermão da montanha. O que ele ouviu na pregação de Jesus, ele não ouviu sobre um Deus duro, mas ouviu de um Deus bom. E na minha visão eu ouvi tremendo, esperando que ninguém o encontrasse, e ali foi o melhor lugar para ele ouvir Jesus, ficar escondido atrás de uma pedra, e um pássaro veio perto dele. E ninguém se atrevia a chegar perto dele, nem mesmo pessoas da sua família. Ok? Mas de repente um pássaro chega e ele fica emocionado. Um pássaro se aproxima e de repente ele escuta uma voz que dizia: "Por que se preocupa? Olhe para as aves do céu. Elas não semeiam e nem colhem, mas o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm mais valor do que pássaros?" E ele começou a chorar. Ele olhou ao seu redor. E Jesus pregou naquele lugar na época da primavera, certo? E nós estivemos ali também na época da primavera e todo aquele lugar fica coberto de amarelo, certo? Com os lírios. Jesus disse: "Olhem para os lírios do campo. Por que se preocupar com roupas?" Irmãs, por que se preocupar com roupas, ele disse. Ele disse: "Olhem para os lírios do campo", certo? Eles não trabalham, eles também não fiam, mas o Pai Celestial os alimenta. E nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um dos lírios. Por quê? A beleza dos lírios vem de dentro e se mostra do lado de fora. Salomão tinha que ir lá fora comprar roupas para ele. Os lírios se vestiram melhor do que Salomão. E olha, se você confiar em Deus, o Pai Celestial vai te vestir muito melhor do que os lírios
que se vestiram melhor do que Salomão, em toda a sua glória. E ele continuou chorando. E de repente ele vê este homem. Ele ouviu o final da mensagem, e de repente, a multidão aplaudindo, e ele ouve outro barulho. Alguém pisando em folhas, e um homem se aproxima dele. É o que eu creio que aconteceu. Ok, voltando a Mateus 8. As multidões o seguiam, e Jesus foi por este caminho, certo? E encontrou o leproso, e eis que veio um leproso e o adorou. Obviamente isso aconteceu antes da multidão chegar. E aqui diz que o leproso disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Perceba a palavra limpo, em vez da palavra curado. Ele precisava de cura, mas usou a palavra limpo. Ele entendia algo do Antigo Testamento, a lei. Disse: Senhor, se quiseres, tu podes me tornar limpo. Ele não duvidou que Jesus tivesse o poder. Ele questionou se o Senhor queria usar o seu poder para ele. Muitas pessoas não duvidam que Deus tem poder, mas duvidam se Deus está disposto a usar o seu poder em favor deles. E Jesus respondeu assim, Jesus estendendo a mão tocou. Eu amo isso. Jesus não tocou todas as pessoas que ele curou, mas neste caso aqui, Jesus tocou o leproso para poder curá-lo. E só Deus sabia quanto tempo esse leproso ficou sem o toque humano. O toque dos seus filhos, o abraço das suas crianças, alguém o abraçando, como quando o Justin me abraça, e a sua mãe diz, faça carinho, ele coloca a sua cabeça em mim, e é assim que ele diz, eu te amo. E eu abraço a sua cabeçona, e eu também aperto as suas bochechas, certo? E ele me abraça forte. E na minha opinião, eu acho que nada neste mundo se compara a isso. Eu sou o homem mais rico do mundo. Amém? Mas este leproso ficou sem isso. A primeira coisa que Jesus faz, Jesus toca nele. E sob a lei, se tocar o impuro, você fica impuro. Mas olha isso, Jesus tocou no impuro dizendo, quero. E ele é o mesmo. Ele quer usar o seu poder para você. E para quem ele usa o seu poder, então? Para alguém que pode pagá-lo por isso? Ele era apenas um leproso. Não tinha nada para dar a ele. Isso é amor. Você acha que Deus faz algo por você porque você fez algo para ele. Deus não faz nada por você porque você é bom, mas ele faz tudo por você porque ele é bom. E aqui, com sua bondade, o Senhor tocou nele. E talvez ele até retrocedeu, certo? Talvez até com medo por Jesus, porque ele não conhecia bem Jesus. Mas Jesus permaneceu imaculado. Mas o leproso não permaneceu impuro. Ele ficou limpo. Ele ficou limpo. Aleluia! A graça é maior do que a impureza. Ela engole a impureza. Amém? Sob a lei, a impureza é contagiosa. Mas sob a graça, a justiça é contagiosa. Sob a lei, as doenças podem te infectar. Sob a graça, cura e saúde vão te infectar. Aleluia. E logo ficou purificado da lepra. Imediatamente. Próximo verso. Eu preciso te mostrar o relato de Marcos. Marcos colocou algo diferente que Mateus não mencionou. A mesma história. Marcos disse, Jesus, movido de compaixão, estendeu as mãos e tocou nele. Movido de compaixão. Toda vez nos evangelhos que tem essa frase, movido de compaixão, não é nunca para outra pessoa a não ser Jesus. Até nas parábolas é sobre Jesus. Só ele se move de compaixão. Quando ele olha para você, certo? E você diz, Deus tem dó de mim e tudo mais. Olha bem isso, ele não se move de pena, mas de compaixão. Amém. Sabe por que ele faz milagres? Não é para se mostrar aqui neste milagre. Mais tarde ele falou ao leproso, olha, não o digas a alguém. Não fale para ninguém sobre este milagre. Mas prepara a oferta que Moisés ensinou e mostra ao sacerdote, como testemunho para eles. Vamos voltar ao texto. E aqui diz, disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Jesus não fez milagres para se mostrar. Ele fez milagres porque ele era movido de compaixão. E você sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Certo? Nesta segunda, ele vai ser o mesmo Jesus. Quando a terça chegar, é o mesmo Jesus. Não tenha medo de envolvê-lo na sua vida. Sabe? É incrível quando você tem Jesus na sua vida. Sabe, aquilo que não está de acordo com a medida da glória de Deus vai tudo desaparecer, vai tudo sair, vai tudo derreter na sua presença.
E aquilo que é de Deus e é para você, vai ser dado a você. Você vai ver quando você está na presença dele, a sabedoria flui, mas quando você sai da presença dele, a sabedoria se vai. O que nos mostra que não é nós, Deus não nos dá um dom separado dele, até mesmo aquele verso que diz que Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou gratuitamente por nós, como também não nos dará com ele, também gratuitamente todas as coisas. Percebeu a frase? Com ele? E olha, é como a vida do grande rei Salomão. Ele começa o reinado sem sabedoria. Ele pediu a Deus sabedoria quando ele era muito jovem, eu creio que ele tinha 19 ou 20 anos, seu pai morreu, ele se tornou rei. Ele pediu sabedoria, de todas as coisas pediu sabedoria. E Deus se alegrou tanto com isso, que ele disse, eu vou te dar sabedoria como ninguém antes de ti, nem depois de ti. Certo? Exceto Jesus. Depois, chegou uma época que ele ficou orgulhoso. Ele disse, olha, observa todo esse reino. Os reis pagam tributos a mim. Ele teve muitas esposas, muitas mulheres, concubinas. 1000 mulheres e também 1000 sogras, sabia? E começou a adorar os deuses delas, pensando que ele tinha um certo privilégio. Bem, e de repente então, quando ele trocou de Deus, a sua sabedoria parou. Ele se esqueceu que a sabedoria não é uma coisa, mas uma pessoa. Maior do que Salomão, Jesus disse, está aqui. E Deus foi feito para nós sabedoria. E todo dia, quando eu estou na sua presença, eu vejo aquele que é invisível. Amém. Eu o vejo comigo, eu pratico a sua presença. Quando eu abraço o Justin, eu digo, Senhor, muito obrigado por este presente lindo. Eu pratico o seu amor por mim. Eu sei que ele me ama, então faça isso. Amém, igreja? Chegamos a um ponto que temos essa atitude de merecer tudo, sabe? Ah, pastor Prince, eu sei muito bem que a soberba é uma coisa horrível. Na verdade, eu odeio a soberba. Você pode falar tudo certo teologicamente, mas as suas palavras te denunciam. Você fica irado rapidamente? Você fala palavras de grosseria, perde a sua calma rapidamente por causa disso ou aquilo, e você até fala, você sabe quem eu sou? Sabe, o problema é que você não sabe quem você é. Você se esqueceu que nós não somos nada sem ele. Literalmente nada. Até Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E nós não cremos nisso. Honestamente não cremos, não falamos, mas o que realmente cremos é que sem Jesus não podemos fazer milagres. Mas podemos fazer outras coisas. Não, Jesus não falou que sem mim não podeis fazer grandes coisas, sem mim não podeis fazer nada. E eu creio em Jesus. Eu disse, eu creio em Jesus. Sem ele não somos nada, nos esquecemos que sem ele não somos nada. Eu não tinha família, eu não tinha filhos, eu não tinha uma linda esposa e também um ministério. Não posso me esquecer. Eu não tinha nada. O que eu tinha era Jesus. E a Bíblia diz, eu preguei isso muitos anos atrás, como ser um homem de sucesso. A Bíblia diz que Deus estava com José, o José da Bíblia. Quando ele era um escravo que estava à venda, o Senhor estava com José e ele era um homem de sucesso. A definição de sucesso é o Senhor estar com você. E ele não tinha absolutamente nada. Talvez ele não tinha nem mesmo a roupa do corpo. Certo, quando é vendido como escravo, eles têm que checar para ver se tem algum problema na pele ou uma doença que não querem levar para casa. E ele foi vendido como escravo e ele não tinha nada. Mas o Senhor estava com ele. E a Bíblia diz que ele era um homem de sucesso. Tem gente que tem dinheiro, mas é pobre. São ricos pobres. Mas você tem Jesus e ele... José era um pobre rico naquela época. É lógico, mais tarde, ele vestiu toda a roupa real. Uma coroa. A maquiagem de Johnny Depp, sabe? Tudo isso mais tarde. Mas ele tinha o Senhor. E não se esqueceu. Sabe, nos esquecemos e começamos a ter, sabe, essa atitude de soberba. Vemos isso nas igrejas, até na liderança. Eu não estou falando dessa igreja, mas na igreja como um todo. Temos isso muitas vezes. Quem ele pensa que ele é, quem ele acha que ele é. Ah, a minha opinião, sabe, ninguém ouve e tudo mais. E temos também essa atitude. Nos esquecemos da lição que Jó aprendeu. Jó chegou um momento que ele até falou para Deus, eu era os olhos dos cegos, eu ajudava os pobres, eu fiz isso e aquilo. E Deus falou do redemoinho e falou para Jó aquilo que ele era e que ele não tinha nada sem Deus. E Deus perguntou, você pode entender como as estrelas estão no lugar? Quando eu criei o universo, você estava lá quando as estrelas cantaram de alegria? Você estava lá? Deus começou. E no final ele falou, falei coisas que não deveria. E ele disse o seguinte, escute muito bem isso. Eu ouvi falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Uma revelação pessoal. E a próxima frase, por isso me abomino. Eu descobri que não é sobre mim, mas sobre ti. Não é minha bondade, mas tua bondade. Eu me abomino. Pam! Quando ele chegou neste lugar, certo, seu corpo foi curado, sua vida foi restaurada.
Ele teve o dobro daquilo que ele perdeu e viveu uma vida longa e boa. Amém. Deus quer nos ensinar isso, mas temos aquela atitude e até falamos o seguinte, sabe, quando Deus me salvou, sabe, eu era pecador, mas olha, eu não era tão mal assim. Eu era até bonzinho, sabe disso? Olha, alguns dizem até, Pastor Prince, Jesus me salvou, mas no coração pensam, Jesus me salvou, mas na verdade eu não era um cara ruim, eu não fumava, eu não roubava e eu não usava nenhum tipo de drogas e não ia nas baladas, não dormia com muitas mulheres. Mas, olha, Pastor Prince, o fato é que eu não era tão mal quando Jesus me salvou, eu não era tão mal, sabe? Talvez eu era 70% bom e 30% mal. E é por isso que você só valoriza 30%. Você não pode ter um Jesus com toda a sua plenitude e poder, porque ainda tem muito orgulho em você. Até você passar por muitas lutas ou algo assim, e você vai ser derrubado, e ele vai fazer isso não com doença ou com acidente, ele não faz assim. Mas tem muitas coisas, como por exemplo, eu não sei por que eu saí deste trabalho, e você vai para um outro trabalho e lá tem o mesmo tipo de problema. São outras pessoas, mas o mesmo problema. Não é isso? Você encontra um Labão, onde você for vai ter um Labão. Sabia? Você clama a Deus e Deus diz, foi eu quem o enviei. E você é tão impaciente nas estradas, toda vez que você dirige, você reclama, e quanto mais reclama, mais tem motorista lento na sua frente. Isso faz parte do amor de Deus! Você pode até não acreditar, mas é porque Deus te ama. Você é alguém que Deus ama de tal maneira que Ele vai trabalhar em você. Ele não trabalha nas pessoas do mundo. Mas você é filho. Ele vai te levar a um lugar onde você se torna um vaso para sua honra e glória. Um portador da sua bondade. Está ouvindo, igreja? E às vezes, sabe, você começa a reclamar e Deus diz outra volta em torno da montanha. E você reclama, outra volta em volta da montanha. Para Israel foi 40 anos. Certo? Não vamos aprender apanhando na vida, ok? Vamos ver o que aconteceu com Jó e aprender somente com isso. E ele falou isso, ok? Senhor, tu és tudo e eu não sou nada. Todos nós devemos chegar a um lugar onde descobrimos que não podemos fazer nada. Não só falar para impressionar pessoas, mas de coração diga, durante o louvor diga, Senhor, tudo que eu tenho, as roupas que eu tenho, a minha linda esposa e os meus filhos. E poder também te conhecer, sabe, Senhor, eu sou abençoado, eu sou realmente rico. E não mereço nada disso, mas o Senhor me ama. E assim você vai adorar sem fazer nenhuma força, de coração. Mas alguns se assentam lá, adoram a Deus e dizem, alguém tomou meu lugar hoje, está sentado na minha cadeira favorita. Quem essa pessoa pensa que é? Hã? Sabe? Somos rápidos para criticar, sabe, as pessoas, e podemos até acreditar em termos teológicos. Sabe? A depravação total do homem. Amém, pastor, eu creio nisso. E depois disso, alguém fala algo e você fica triste. É um teste, é uma prova do que você pensa de si mesmo. Amém? Se alguém falar mal de mim honestamente, ok, eu devo pensar. Se o Senhor está nessas palavras, elas ficam. Mas se o Senhor não está nessas palavras, e daí? Vão cair por terra. Não deixe ninguém te entristecer com isso. Escute Jesus, deixe que Ele fale sobre você, e Ele vai fazer isso. Não fique valorizando aquilo que aquela pessoa tem falado. Quem se importa com o que ela disse? Apenas um mortal cujo sopro está nas narinas diz que você é mau, e daí? Quando aquele que é o rei do universo que vive para todo sempre, certo, diz que você é amado. Amém. É como um gato procurando a aprovação das pessoas. Correndo atrás do seu rabo porque falaram que o rabo dele é importante. Quando alcançar o seu rabo, você vai ver que as pessoas vão te valorizar. E por anos você fica rodando. E você não sai do lugar. Mas se não se importa com aquilo que falam, você vive mais tranquilo. E se importa só com Jesus. Certo? E se você se preocupar com Jesus, você vai viver feliz. E você não se preocupa com nada. Você vai ter muito mais se fizer assim. Olhando só para Jesus. A minha igreja está aprendendo? Ok, mais alguns versos e vamos terminar, ok? Não sei se tenho tempo para falar do segredo de Moisés e como ele viveu até 120 anos. Os seus olhos não se escureceram, a sua força não se abateu. Vamos ver isso, ok? Se der tempo. Ok. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta, Jesus disse, para lhe servir de testemunho. O que Jesus estava falando? Ele disse para aquele homem que ficou limpo,
as seguintes palavras: mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta, que Moisés determinou. E a oferta naquela época era, na verdade, 2 aves. O leproso era levado até o sacerdote. Vamos ler isso, porque isso está lá em Levítico 14. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Olha, igreja, será levado. Isso é ativo ou passivo? Ativo seria o quê? Ele iria ao sacerdote. Mas ele foi levado ao sacerdote por uma terceira pessoa. Quem era? O Espírito Santo. Certo? Foi o Espírito Santo que nos levou a Jesus, senão estaríamos perdidos até hoje. Ninguém podia encontrar Jesus. Falamos: olha, eu encontrei o Senhor em 2007. Não, ele não estava perdido. Eu entendo isso, ok? Eu não estou tentando falar mal de quem fala desse jeito, mas o Senhor te encontrou. É melhor falar dessa forma. Eu estava perdido, certo? E eu não queria que ele me salvasse, mas mesmo assim ele me salvou. Então olha aqui, ele será levado, quer dizer, alguém o levava, é o Espírito Santo, ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial. Você não se alegra que Jesus, depois de pregar o sermão da montanha, ele saiu do arraial judeu e procurou o leproso? O sacerdote tinha que sair. Se o sacerdote não saísse do arraial, o leproso não seria curado. Jesus deixou o céu e veio para nos salvar. Ele deixou o seu arraial. Glória a ti, Jesus. Aleluia. E continua dizendo: não se esqueça que aqui é a lei não é perfeita porque a graça não tinha chegado. O sacerdote saía do arraial e examinava o leproso. E eis que, se a praga da lepra do leproso fosse sarada, olha, se o leproso fosse sarado, ou seja, o sacerdote aqui não tinha poder para curar o leproso. Ele só tinha poder para examinar se tinha sido curado. Ele foi curado ou não? O leproso podia dizer: eu me sinto melhor. Eu não estou sentindo muito cansaço. Acho que estou bem, certo? Ele falava para alguém e ele ia então ao sacerdote. E o sacerdote o examinava e dizia: ih, você está impuro, vai embora. Certo? Sabe quanto tempo demorou para isso acontecer? 1500 anos. Ninguém jamais foi ao sacerdote curado de lepra. Ninguém. Eu te desafio a olhar no Antigo Testamento, sob a lei, ninguém nunca foi curado de lepra. Pastor Prince, agora eu te peguei, agora eu te peguei. Como assim? Naamã foi curado de lepra. Amigo, Naamã não estava sob a lei, ele era um gentio. Ele era o capitão da Síria. Eu falo de quem estava sob a lei. E percebeu como Naamã foi curado? Eliseu não colocou as mãos sobre ele. Se Eliseu tivesse tocado em Naamã, teria ficado impuro. Porque Eliseu não tinha o mesmo que Jesus. Em tudo, Jesus tem a preeminência. Amém? Ele curava tocando no leproso. Mas o profeta Eliseu entregou a palavra do Senhor a Naamã e disse: mergulha no rio Jordão 7 vezes. E na 7ª vez, quando o capitão da Síria saiu das águas, a Bíblia diz, escute isso agora, irmãs, sua pele foi restaurada como de uma criança. Eu não sei você, mas eu estou pedindo: Pai, faça comigo de acordo com a tua palavra. Não deixe que minha face seja como o deserto de Saara, mas faça como de uma criança, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Se pode acontecer com um homem que era um leproso e era gentio, certo? E não tinha aliança com Deus, pode acontecer conosco. A Bíblia diz que quando ele se levantou da 7ª vez, sua pele foi restaurada como a de uma criança. Então aqui temos Jesus curando um leproso e a sua pele ficou como a de uma criança. Certo? Mas em tudo isso, Cristo tem a preeminência. Eliseu fez a distância, não pôde tocar no leproso. Jesus chegou bem perto para curar, até a ponto de tocar nele. Bendito seja o Senhor. Agora, Jesus falou o quê? Vá ao sacerdote e faça um ritual como testemunho para eles. Olha, por 1500 anos, os sacerdotes esperaram. O leproso foi curado aí? Não. E parecia que Deus estava esperando a graça chegar. Ninguém em Israel foi curado de lepra. E agora esse homem é curado e Jesus disse: vá ao sacerdote, não fale a ninguém. Amém? Leva a oferta e isso vai ser um testemunho a eles. Um testemunho de quê? De que o Messias veio. A graça veio. 15 séculos no templo tinha um ritual e eles pensavam:
Eu acho que isso aqui não deveria estar na Bíblia. Ninguém foi curado. Olha, o sacerdote naquela época, como eu já falei, só podia examinar para ver se ele tinha sido curado. É o que a lei faz, ela te deixa só e diz, se vira. Depois vem a Deus. A graça não faz isso, ela diz, deixe-me tocar em você, e você então vai ver. Deixe-me tocar em você, e você vai caminhar. Venha a mim primeiro. Amém? Glória a Deus. Vamos ver então esse ritual. Olha o que diz. Aqui no verso 2. Essa é a lei da sua purificação, a purificação do leproso. Depois de ser curado, tinha um ritual de purificação. E aqui está o ritual. Próximo verso. Então o sacerdote ordenará que por aquele, se ele tiver sido curado, que se houver de se purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedra, carmesim e sopa. E por causa do tempo eu vou falar rapidamente sobre o ritual. Isso aqui é a lei. E devemos ensinar a lei assim, mostrando Cristo nela. Olha, Deus disse, se o leproso for curado, e não aconteceu, sob a lei, certo? Mas o leproso deveria então ir ao sacerdote com a oferta de 2 pássaros, certo? 2 pássaros vivos. E o sacerdote então deveria pegar um pássaro e matá-lo. É uma figura do Senhor Jesus Cristo. O pássaro representa o Senhor Jesus Cristo, os 2 aspectos, a sua morte e a sua ressurreição. Pássaro porque ele veio do céu. E o pássaro seria sacrificado, certo? O sacerdote deveria matar o pássaro em uma bacia com água corrente, e o sangue então se misturava com a água, e depois o pássaro vivo, uma figura da sua ressurreição, era molhado com o sangue do pássaro morto, e o leproso que tinha sido curado, que agora está limpo, ele era aspergido 7 vezes, que fala de perfeição, com sangue, certo, do pássaro morto, sobre o outro pássaro, que ainda continuava vivo. E o sacerdote o soltou por nós, ressuscitou e voltou para o Pai. Naqueles dias, quando viam pássaros com sangue nas asas, sabiam que era uma oferta, mas não aconteceu sob a lei. Mas olha isso, eu falei que na lei tem 2 partes. O leproso era curado e depois limpo. No caso de Jesus, o que ele falou? Ele não falou o seguinte, ser curado, mas disse, ser limpo. Olha isso, Jesus resumiu os 2 em um. O sacerdote não tinha poder para curar. O sacerdote tinha que purificar depois da pessoa curada. Então esperavam quase que para sempre. Certo? Mais ou menos 1500 anos. Mas Jesus não somente curou, mas limpou de uma vez só. Por quê? Porque ele é rei sacerdote. Não só sacerdote, mas rei sacerdote. Como rei, ele usava um decreto para curar. Como sacerdote, o limpou. Aleluia. Amém. A graça de Jesus pode fazer por você o que a lei nunca pôde. A lei tem todos esses rituais. E pela primeira vez, esse homem foi até Jerusalém, ao sacerdote, e ele disse o quê? Você foi o quê? Eu fui curado. Eu posso ver que o seu rosto e todo o seu corpo está restaurado, com a pele tão linda, tão bonita. Você foi leproso mesmo, sim. Eu não entendo. Aqui estão os 2 pássaros. Jesus falou para trazer como oferta. O que é isso? Se você foi curado, tem que ser limpo. Agora já é tarde. Ele me curou e me limpou. Bye, bye. Aleluia! Eu te digo isso, igreja. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele é maravilhoso. Ele é precioso. Como aquece meu coração saber que o rei usa o seu decreto não para o seu bel prazer, para se engrandecer. Ele usa o seu decreto não para fazer que as pessoas o sirvam, mas ele usou o seu decreto para salvar, para limpar, para curar, para libertar. Esse é o nosso Deus. Ele é o nosso rei sacerdote. O seu nome é Jesus. Por isso o adoramos. Por isso o amamos. Porque ele não cessa de nos amar. E como ele nos ama. Amém? Como rei sacerdote. Amém. Ele usa o seu poder. Não é lindo que o Espírito Santo de todos os milagres de Jesus, o Espírito Santo colocou como o primeiro milagre no Novo Testamento a purificação do leproso. A purificação do leproso em Mateus 8 é o primeiro milagre registrado. Não o primeiro milagre que Jesus fez, porque foi transformar água em vinho, mas o primeiro milagre registrado no Novo Testamento pelo Espírito Santo foi esse aqui. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus mostra Jesus como o rei. E o Espírito Santo quer que você saiba que ele não é um rei que vive dando ordens. Ele é um rei que dá ordem para as doenças saírem do seu corpo.
Ele é um rei que declara a sua plenitude, que declara a bênção sobre a sua família. Por isso tem um Justin na minha vida. Amém? O rei usou o seu poder para abençoar a minha vida. Bênçãos que eu não mereço. Ele é o meu rei. Um bom líder faz isso. Quando Jesus vem, ele se afasta. O aplauso não é para você, mas é para ele. O louvor não é para você, mas para ele. O jumento deve saber que ele só carrega Jesus. Quando ele entrou em Jerusalém, o povo gritava, Hosana ao filho de Davi, com palmas. E o jumento carregando Jesus, é melhor que ele não ficasse. Ah! Estenderam para mim um tapete vermelho. Eram as palmas naqueles dias. Estão gritando para mim. Não é para você, jumento. É para quem você carrega. Certo? Não se preocupe. Que o pastor Príncipe vai ficar orgulhoso, sabe? Eu passei por muita coisa e o Senhor me ensinou isso. O meu ministério está no mundo inteiro. Você sabe por quê? Levamos Jesus às pessoas. Só fazemos isso, certo? E nos afastamos. E deixamos que a ovelha ame o pastor. Deixamos que os súditos adorem o rei. E que rei maravilhoso. Ele usa o seu poder, que rei. Ele não usa uma coroa com as vestes só para dizer, sirvam-me, me adorem. Não, ele caminha humilde, de forma mansa. Mas que rei maravilhoso. Rei dos reis. Até naturalmente a sua linhagem, certo? De José vai chegar até o rei Davi. Do lado da sua mãe, Maria vai até o rei Davi. Certo? Dos dois diferentes pais. E todo o sangue veio do Pai Celestial. Ele tem todo o direito ao trono de Davi. E o rei veio e se moveu entre as pessoas. Mas nada era comum com ele. Não pense por um momento que era comum no jeito que ele falava, no jeito que ele andava. Ele era incomum entre pessoas comuns. Mas ele não queria se esconder atrás dos seus títulos e religião. Ele queria ser uma pessoa real. Você pode até falar, Senhor, eu não estou com vontade de falar contigo. Ele vai dizer o quê? Eu não quero falar contigo. Então continue assim. Entendeu isso? Porque você está falando com ele. Você não entendeu da primeira vez, eu tive que repetir algumas vezes. Diga, Senhor, tu és a minha sabedoria. Diga, Senhor, tu és a minha sabedoria. Amém? Não se esqueça, o Senhor é a nossa sabedoria. Vamos terminar. Só 2 versos, ok? Legal? Podemos? Porque esses 2 versos eu não tenho que lê-los agora. Um é sobre Moisés com 120 anos, seus olhos não escureceram, a força não se abateu. Eu perguntei ao Senhor qual é o segredo, e ele me falou o seguinte, talvez vamos deixar isso para outra semana. O que você acha? Ah, você quer agora? Ah, você pediu então, glória a Deus. Vamos lá, ok? Deuteronômio 33, penúltimo verso. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. 120 anos, e agora vamos falar não mais sobre contraste, mas comparação. Certo, Moisés morreu com 120 anos. Os seus olhos nunca se escureceram. Alguns na primeira série, os olhos já escureceram. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E é por isso que os médicos de hoje, graças a Deus por eles, porque são pessoas muito importantes para nós. Certo? Os médicos são como sacerdotes. De certa forma, só podem te examinar e falar o que está acontecendo. Eles não têm o poder de mudar isso. Jesus pode fazer isso. Você entendeu? E é por isso que eu falo que alguém diz, é impossível com uma certa idade. Se você está sob a lei, você é natural. Mas eu não quero estar sob a lei. Eu quero estar sob a graça. Certo? Moisés, no seu ministério, estava sob a lei. Ok? Mas, em termos de pessoa, ele estava sob a graça. Amém? Ele se achegava a Deus. Mesmo tendo pecado na sua vida, ele era aceito com o sangue da oferta. Você entende isso? Certo? Moisés com 120 anos, seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Uau! Anos atrás eu falei com o Senhor. Eu disse, Senhor, qual é o segredo? Eu não me encontrei aqui nesses versos. Eu disse, Senhor, me dá o segredo. E o segredo é este. Está tão claro o que Moisés fez. Você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar, ok? Eu pedi ao Senhor. Durante alguns dias eu pedi ao Senhor. Certo? Eu estava lendo a Bíblia. E cheguei em Hebreus 11. Sobre Moisés. Diz assim, pela fé Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Porque ficou firme como vendo o invisível. Moisés deixou o Egito, não temendo o rei, certo? E ficou firme como vendo o invisível. O Senhor me disse, aí está a resposta. Eu disse o quê?
O que você me perguntou sobre Moisés? Qual o segredo? A resposta está aí. Eu perguntei qual a resposta. Ele ficou firme, Deus disse. Ficar firme quer dizer ficar firme, como quando você persevera muito. E o Senhor me falou, pesquisa sobre essa expressão, o Senhor sabe disso. Foi a primeira vez que eu pesquisei isso e ninguém que lê isso, que a palavra aqui não é exatamente ficou firme. A palavra para ficar firme é macrotomia, que é usada também para permanecer, ou até mesmo longanimidade. Tiramos dessa palavra a palavra macarrão, sabe, macro, que é longa, macro, da palavra macro. Macrotomio, é para ficar firme, mas aqui é uma outra palavra. Fiquei maravilhado quando vi isso. É uma palavra que é usada só uma vez, em todo o Novo Testamento. Ela está bem aqui. Sabe o que ela quer dizer? A palavra é cartério, que quer dizer ficar forte. Moisés permaneceu forte. Usada só uma vez, em todo o Novo Testamento. E ela está bem aqui. A palavra cartério vem da etimologia de kratos, que é poder, força, poder. Olha, não quer dizer que ele foi fortalecido espiritualmente, nós sabemos disso, mas fisicamente também. E qual era o segredo? Como isso aconteceu? Por que ele teve isso? Vendo aquele que é invisível. Lembre-se disso. O Senhor está contigo, segunda, terça e todos os dias desta semana. Lembre-se disso, amigo. Ele não te deixa nem te desampara. Mas você tem que aprender a praticar sua presença. Veja aquele que é invisível. Quando você sai de férias, ou sai com a família, ou até mesmo quando você está trabalhando, fale com ele, agradeça-o, faça a sua oração mais de gratidão. Não só fale com ele. Quando você está pedindo algo, sempre pedindo, e é assim que você sempre fala com Deus. A sua oração deve ser de gratidão. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, por proteger a minha família durante as férias. Obrigado, Senhor, por este alimento. Sem ti, Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada. É bom fazer essa oração, muitas vezes. Certo? Senhor, tu és minha sabedoria. Da mesma forma, Senhor, tu és a minha força. A dor vem, você diz, obrigado, Senhor, porque pelas tuas feridas foi sarado. Senhor, tu és a minha cura e a razão do meu viver. Obrigado, Senhor, fale com ele. Honre a sua presença falando com ele. Imagina, eu com a minha esposa. Segunda, eu não falo com ela. Terça, eu não falo nada. No terceiro dia, ela vai ficar deprimida. Algo está errado, porque ela me ama. Você entende isso? Uma das melhores formas, irmãs, de atrair a atenção do seu marido é somente ignorá-lo, não falar com ele. Não é? Elas fazem isso. Não é só ignorá-los, mas elas dão aquele tratamento de silêncio, não é? Você fica, uau, gente, ela não fala nada, eu acho que vou morrer. Certo? E olha, você também está fazendo isso com o Senhor. Fale com ele, agradeça, a sua oração deve ser de gratidão, agradeçam. Obrigado, Senhor. Quando estiver com o seu filho, você diz, obrigado, Senhor. Eu ganhei na loteria, porque meu filho é um presente do céu. Amém? Com seu marido, sua esposa, diga, você é um presente de Deus. Amém? Isso é adoração, a sua vida será de adoração. Agradeça por esta igreja e por este prédio, nunca se canse de agradecê-lo por isso. Você foi abençoado? Então veja aquele que é invisível. E os anos vão passar, mas você vai continuar o mesmo. Quando você vê aquele que é invisível, invisível não quer dizer que não é real. Tudo que você está vendo aqui, na verdade, até esse pregador um dia vai passar. Essa cadeira um dia vai desaparecer. Tudo que você vê, um dia vai sumir. Aquela árvore um dia vai morrer. Certo? Tudo que é visível é temporal, a Bíblia diz. A Bíblia diz que tudo que é invisível é eterno. Deus que está aqui não é visto, ele é eterno. Amém? Anjos que estão aqui não os vemos, são eternos. O mundo diz, se eu não ver, eu não vou crer. Eles dizem que aquilo que é visto é real. Deus diz que o que é visto é somente temporário. Mas o que não se vê é eterno. Até Satanás é eterno, por isso existe um lugar chamado inferno para guardar Satanás. Porque como espírito ele é eterno. Entendeu? Tudo que você toca ou sente é temporal. Até o seu corpo, muito em breve, vai dar lugar a um corpo que nunca adoece, nunca morre. Certo? Se não for por até mesmo o dormir em Cristo ou morrer, vai ser um arrebatamento. Você vai ter um novo corpo. Tudo que se pode ver é temporal. E tudo que não se vê é eterno. O que não se vê é muito mais real. Aprenda a viver no que não é visto. Aprenda a vê-lo onde você for. E agradeçam por sua presença. E quanto mais você vê-lo, mais forte vai se tornar. E vai ficar assim, como aconteceu com Moisés. Com 120 anos. E muito forte. E com saúde. E todo o povo adora a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia! Curve a sua cabeça. Aqui neste lugar e aonde você estiver assistindo, meu amigo, quero fazer uma oração especial.
Para você que quer que Jesus Cristo seja seu Salvador e Senhor. Eu não creio por nenhum momento que os seus passos foram direcionados a este lugar por coincidência. Eu realmente creio que Deus te trouxe aqui. Ele era levado ao sacerdote. Ele te trouxe aqui. Não é coincidência você estar aqui hoje. Deus te trouxe aqui porque Ele te ama. E amigo, se você quer vida abundante e perdão dos seus pecados, e uma rica herança em Cristo, com Deus Pai, sabendo que você não faz mais parte do mundo, mas é povo de Deus, povo escolhido por Deus. Se quer isso, faça essa oração de coração. Depois de mim, está pronto? Diga isso a Deus, diga: Pai Celestial, eu sou um pecador e te agradeço, porque Cristo morreu por pecadores. Então me qualifico. Eu te agradeço, pois seu sangue, que foi derramado na cruz, me purifica de todo pecado. Eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Salvador e meu Deus. Pai, tu o ressuscitaste dos mortos. E te agradeço, porque o maior inimigo, a morte, foi derrotada por Cristo. E te agradeço que quando Ele ressuscitou, tu me ressuscitaste com Ele. Obrigado porque a minha vida agora tem o teu favor. Eu sou o teu filho favorito. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado grandemente e altamente favorecido. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E que dessa segunda em diante e durante essa semana, sinta sua bondade. Sinta que os olhos do Pai, de amor, olham para você. Não se sinta só. Certo? Você pode estar só, mas não se sinta sozinho. Porque o Senhor está contigo. Fale com Ele e veja-o, o que é invisível. Que nesta semana o Senhor te abençoe com a sua família, com as bênçãos do pai Abraão e com as bênçãos de Deuteronômio 28. Bendito ao entrar e bendito ao sair. E tudo que fizer a tua mão será abençoado. Bendito será o fruto do teu ventre. Que quer dizer, os seus filhos são benditos. Eles são a semente do justo e eles são protegidos e libertos. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, te guarde, te preserve, te proteja junto com a sua família de todo perigo, de acidentes e de todo mal, de toda doença, de toda infecção e dos poderes das trevas e até mesmo do maligno. Porque, Pai, teu é o reino, o poder e a glória. E te agradeço, Pai, porque quem olha para esta igreja vão dizer que este povo tem a vida que eles querem, que eles queiram ter o que temos, que todos sejamos sal para causarmos sede em todos, para beberem da água viva, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos viver, Senhor, te honrando, andando dignos do teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos, e toda a igreja diga amém. Deus te abençoe e não se esqueça, o favor de Deus está sobre você. E você não está sozinho, Deus está contigo. Veja aquele que é invisível.